Olá, bom dia meu amigo do Facebook, aqui quem fala é Dani Boy Abreu, sou presbítero da Assembleia de Deus de Santana e tenho uma palavra para você nessa manhã. Há um bom tempo eu estava me programando de voltar a trazer as lives e eu nunca fazia mais, estava parado de fazer. E agora eu senti o desejo de voltar a fazer e hoje eu estou fazendo uma live pregando a palavra. E eu quero trazer um texto bíblico muito interessante. Talvez você não tenha prestado atenção, ou se você é crente e talvez escute esse texto, talvez você pense, não, é um texto muito pesado pelo que aconteceu, mas o contexto mostra que poderia ser um desfecho totalmente diferente do que aconteceu, né? Primeiro eu quero agradecer você, meu amigo do Face. Eu recebi muitas mensagens de força. Você que me acompanha no Facebook sabe que o meu pai faleceu há algumas semanas atrás. Isso foi um choque, um baque muito grande para mim. Eu era muito próximo dele e de toda a minha família, principalmente. Então eu quero agradecer você que pôde deixar a sua mensagem. Se você não deixou também, não tem problema, porque muita gente já passou por isso e às vezes as palavras fogem mesmo. Mas muito obrigado, que Deus abençoe todo mundo do meu Facebook, você que vai ter oportunidade de assistir ou de compartilhar esse vídeo, tá? Bom, o texto que eu quero ler é Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que fala sobre Ananias e Safira, né? Fala sobre essas duas figuras que do tempo da igreja primitiva, a primeira igreja, assim que Jesus morreu e ressuscitou, foi implantada e acontecia uma série de fatores ali. O texto bíblico diz o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Ou seja, eles tinham uma propriedade que foi vendida e aí eles ficaram com uma parte do dinheiro. Estou contextualizando para você. Versículo 4 do capítulo 5. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Esse texto da igreja primitiva, dos Atos dos Apóstolos, ele aborda o seguinte fato. A Bíblia diz, principalmente um pouco antes desse contexto, no capítulo 4, que a igreja estava num processo de ascensão. A igreja estava crescendo. Quem escreveu o Atos dos Apóstolos foi Lucas. Lucas pôde ver isso. A igreja estava crescendo e começou a sentir o desejo nas pessoas de contribuírem financeiramente para a obra, para a igreja que estava crescendo. E a palavra vai dizer, no capítulo 4, que as pessoas elas achavam de bom grado pegar o seu dinheiro das suas finanças, das suas reservas, da sua conta bancária, vendiam uma propriedade, pegava o dinheiro e depositava aos pés dos apóstolos. O que era que eles faziam? Eles pegavam o dinheiro e levavam para os apóstolos. Os apóstolos não ficavam com dinheiro para eles. Os apóstolos, a Bíblia diz, que eles repartiam de maneira igualitária, eu posso dizer assim, de maneira bem socialista, né? Que é diferente do socialismo de hoje, claro, né? Eles dividiam e assim todos aqueles crentes não passavam necessidade. É importante dizer que nos primeiros anos da igreja, ela era composta por gente pobre, gente que não tinha dinheiro para nada. Então, aqueles que tinham um pouco mais de dinheiro, vendiam os seus bens, pegavam o seu dinheiro, muitas das coisas que tinham, e davam aos apóstolos. E os apóstolos, então, eles distribuíam, eles compartilhavam entre os irmãos para que todo mundo tivesse de comer, tivesse de se alimentar. No texto que eu li, que fala sobre Ananias e Safira, aconteceu o seguinte, eles tinham uma propriedade e eles venderam aquela propriedade, dizendo que eles iam pegar o dinheiro e iam deixar todo para os apóstolos. Só que quando eles venderam a propriedade,
eles pegaram uma parte do dinheiro, digamos assim, vamos colocar bem para o dia de hoje. Digamos que a pessoa tinha uma propriedade, vendeu a propriedade aí no valor de 100 mil reais. Aí a pessoa pega os 100 mil reais e diz, não, isso aqui é muito dinheiro, né? Eu não vou dar para a igreja. Não, eu vou dizer para a igreja, eu não vou dar os 100 mil reais, eu vou dar aqui 20 mil e vou ficar com 80, né? E eles fizeram mais ou menos isso. Eles venderam a propriedade que eles tinham e deram uma parte do dinheiro para os apóstolos. Quando o apóstolo Pedro recebeu aquele dinheiro, o Espírito Santo revelou a Pedro que aquele não tinha sido o valor que Ananias e Safira tinham combinado. Eles disseram que o dar o todo. Eles acabaram que não deram o todo. Eles deram só uma parte. Dizendo que eles estavam dando tudo, eles não deram tudo, eles deram só uma parte, ou seja, eles mentiram. Como foi que Pedro soube disso? O próprio Espírito Santo falou para Pedro que eles tinham dado só uma parte, tá? E aí teve uma consequência, os dois foram castigados por Deus, porque eles mentiram. Foi o que a gente leu aqui no versículo 4 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Eles mentiram e Pedro vai dizer, olha, vocês não mentiram para mim. Vocês mentiram para Deus, né? Se tu tinha o bem, tu não tinha nem necessidade de dar, entendeu? É aqui que é o ponto, é isso que eu quero falar para você. A questão é a seguinte, é que ninguém obriga você a dar nada. O pastor, o bispo, eu posso falar da minha denominação, né? E do jeito, por exemplo, que se eu fosse pedir oferta, como eu já fui pastor de trabalho, eu sempre falo o seguinte, você não é obrigado a dar. A oferta, ela é totalmente voluntária. Totalmente voluntária. A partir do momento que deixar de ser voluntária, se você sentir que o pastor está usando de má fé, não está fazendo você ser mais voluntário, mas está te induzindo, ele está de repente usando de artifícios até espirituais, dizendo, se você não der, Deus não vai te abençoar, algo desse tipo, você está sendo coinibido a dar, aí você não vai estar dando de todo o teu coração. O que vai acontecer aqui nesse contexto é o seguinte, os apóstolos, de nenhuma forma, eles nunca falaram que eram para as pessoas, membros, venderem as suas propriedades e dar o dinheiro para a igreja. Os apóstolos nunca pregaram que tinha dado, que era para dar, vender as suas propriedades, vender o carro, vender a moto e dar para a igreja. Os apóstolos nunca falaram isso, né? Eles mesmos se prontificavam de vender e ir lá dar o dinheiro, vender e ir lá dar o recurso. Sabe qual é aquele tipo de gente que quer fazer mídia? Falou, não, se eu for abençoado no Amapá Cap, eu vou doar 50 mil reais para a igreja. Não precisa fazer isso. O compromisso é seu com Deus. É Deus que aceita, antes de você depositar o seu dinheiro, o seu dízimo, em uma igreja, aos pés de um pastor, alguma coisa desse tipo, você não precisa chamar, brigar, não é brigar, sair espalhando para todo mundo. Antes de você dar para o pastor, você tem que entender que você tem que dar primeiro para Deus. A intenção do teu coração é que vale. Você ter o desejo, você ter a vontade de você querer dar. Entendeu? Então, nesse contexto bíblico, os apóstolos nunca pediram para Ananias e Safira. Pedro nunca chegou para Ananias e Safira e disse, olha, Ananias e Safira, vocês vendem a casa de vocês lá e aí vocês trazem o dinheiro para mim, não. O apóstolo Pedro, os demais apóstolos nunca falaram isso. Ananias e Safira foram lá, venderam, dizendo que iam dar para a igreja, agiram de má fé, né, para ganhar aquela mídia, né? Não, a gente vai vender, a gente vai dar para a igreja e ali por diante. Mentiram, agiram de má fé para ganhar aquela mídia, mas chegou na hora de dar, não tiveram coragem de dar. O que é que eu quero falar para você nessa manhã? Meu amigo, meu irmão, que está assistindo esse vídeo, você que vai assistir ao longo do dia, não sei. O teu ato, ele tem que ser de coração. Se você tem para dar,
glória a Deus, maravilha. Se você não tem, glória a Deus também. Deus, ele não está preocupado com o valor da tua conta bancária, quanto você tem, quanto você pode estar disposto... Diferente. O homem pode estar preocupado com isso, mas Deus não está preocupado. E se você tem que agradar alguém aqui nesse mundo, é agradar a Deus. Entendeu? Então você tem a possibilidade de fazer isso e agradar a Deus, né? Ou quando você for fazer esse ato de dar ou de doar, você tem que entender que antes de dar para qualquer igreja, denominação, o teu ato e o teu compromisso é com Deus. Senhor, está aqui. É para ti, Senhor. É contigo. O meu compromisso é contigo. Eu vou dar para tal instituição. Está ali. O recurso vai estar lá. Mas o meu compromisso é contigo. E se você está numa igreja e de repente o teu pastor está coibindo, está te pressionando, está te até usurpando, fazendo chantagens, se você não der, Deus não vai te abençoar, olha meu irmão, tu está com pouca fé, que se tu não fizer isso, faz um ato de coragem, faz um propósito, né? Se você fizer isso e o teu pastor estiver te forçando a fazer isso, meu amigo, abre o teu olho, tu não está na denominação errada, esse pastor não é sério, porque o pastor que tem compromisso sério, ele vai pregar a palavra independente se você vai dar ou não. Quem vai tocar no teu coração para dar é o Espírito Santo. E se você fizer um compromisso com Deus, se você fizer um propósito com Deus, aí sim, você fizer um propósito com Deus, cumpra. Se você botar no seu coração, quero dar 20 reais para missões, dei. Se você fizer o propósito de ajudar o necessitado, ajude. O teu compromisso é com Deus. É Ele que recompensa você. Tá bom? Era uma palavra um pouco diferente, é uma palavra um pouco forte, mas é uma palavra que muita gente precisa escutar. Tem muita gente que tem uma noção errada sobre o que é dizimar, ofertar, contribuir, ajudar o próximo. E que a gente possa fazer isso de coração, que a gente possa fazer isso com disponibilidade, de tempo e de recurso. Você não precisa tirar do teu pão. Está vencendo minha conta de energia, eu vou tirar do dinheiro da minha conta de energia para dar para a igreja. Não faça isso. Eu estou com o dinheiro do boleto aqui e eu quero dar uma contribuição para a igreja, mas se eu der para a igreja, eu vou faltar do meu boleto. Não dê para a igreja, paga o teu boleto. Se você fizer isso, e o teu pastor de repente até aplaudir a tua atitude, meu irmão, você está numa igreja errada. Você está fazendo coisa errada. Não é certo isso, né? A Bíblia diz eu acho que é Romanos capítulo 13, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Ele está dizendo de dinheiro, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. O amor para com o próximo, ele é uma dívida impagável. Quanto mais você ama, mais você vai ficar devendo amor ao próximo, tá? Então que Deus te abençoe, que você possa ser abençoado. Demorou minha live, viu? Vai ser abençoado por essa palavra e que se você tiver esse propósito, esse desejo, não se sinta pressionado. Deixa que Deus vai te abençoar, o Espírito Santo vai estar na tua vida e você vai ter total disponibilidade e vontade, sem ser pressionado por ninguém, para ajudar a contribuir na obra de Deus, tá bom? Eu vou fazer uma breve oração aqui. Deus e Pai que está no céu, abençoa o nosso dia, abençoa todos os meus amigos que estão assistindo aqui, os que ainda vão assistir depois. Nos dê um dia abençoado, debaixo da Tua presença. Nos ajuda a compreender melhor a Tua palavra. Nos ajuda a abrir os olhos a essas pessoas mal intencionadas que estão usando a fé como um instrumento para se barganhar. E Pai, principalmente, que nós venhamos ser fiéis a Ti. A nossa salvação pertence a Ti, Senhor. Pai, muito obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Tenhamos todos um dia abençoado, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Valeu.